Capítulo 293 O pecado da avareza. Este jovem se chamava Murongil. Ele estava praticando sua esgrima conforme matava ghouls. Nas ruínas espectrais, Murongil firmemente ficou em primeiro lugar. Faz um longo tempo desde que alguém colocou um desafio à sua posição. No entanto, enquanto ele estava treinando, ele foi subitamente alarmado pelo som das explosões, então ele veio encontrar a fonte. Quando chegar ao seu destino, Murongil percebeu que o som era Nihili, que estava caçando ghouls. Nihili abria a boca e cuspia bolas pretas e brancas, que explodiam após a colisão com os ghouls. Cada esfera instantaneamente varria várias centenas ou mesmo milhares de ghouls. Era uma velocidade de caça assustadoramente rápida. Nihili era muito inferior a Murongil em termos de força, mas a velocidade de caça de Nihili ainda era muito mais rápida. Murongil não poderia deixar de franzir a testa e pensar que realmente alguém teria se integrado com um espírito demoníaco de baixo nível como o panda de presas. Mesmo nos reinos menores, o panda de presas era considerado um espírito demoníaco de baixo grau que ninguém queria. No entanto, quem teria imaginado que este panda de presas em particular seria tão poderoso e teria uma bomba de energia estranha e destruidora? Neste ritmo, a classificação de Nihili com certeza superaria a sua. Nihili olhou para Murongil, conforme ele sentiu uma aura poderosa, assim que Murongil apareceu. O que ele estava pensando? Os dois se entreolharam. Um era o gênio mais forte do ano anterior, Murongil. O outro era o mais forte do novo ano. O que iria acontecer entre os dois? O confronto incitou a atenção de vários outros nas proximidades. Além de subalternos de Agao Yung, os homens de Hualing também estavam entre eles. No entanto, nenhum deles tinha totalmente compreendido a situação ainda. Portanto, eles não se atreveram a fazer movimentos desnecessários conforme os dois se aproximavam. Afinal de contas, a força de Murongil não era algo a que eles poderiam corresponder. Você é Nihili. Murongil olhou por cima do seu adversário com controle. Nihili ainda não tinha feito um grande avanço para o reino destino celestial, mas para um iniciante deste ano, sua força era bastante decente. Nihili olhou para Murongil. Está certo? Quem é você? Embora Nihili podia sentir a pressão tremenda cair sobre ele, ele não baixou a cabeça. Eu sou Murongil, ele anunciou com orgulho. Uma boa maioria dos especialistas mais jovens estavam bem conscientes do seu nome. Murongil. Nihili de repente percebeu quem ele era. Antes de entrar nas ruínas espectrais, seu nome era o primeiro classificado no placar. Mas agora que Murongil tinha aparecido, o que ele estava planejando fazer? Naquele momento, alguém dentre os subalternos de Hualing, de repente gritou de longe: Irmão mais velho Murong, todos nós estávamos ansiosos para conhecê-lo. Cada um de nós absolutamente respeita você. No entanto, houve alguns recém-chegados que foram desrespeitosos com o irmão mais velho Murong. Nihili aqui disse que você era uma pilha de merda de cachorro que ele logo esmagará debaixo de seus pés. Nós não poderíamos aceitar essas palavras, então uma disputa ocorreu entre nós. No entanto, a nossa força não está a par com a sua. Murongil estreitou os olhos enquanto sua expressão se tornou fria. Uma vasta onda de aura se abateu sobre Nihili. Murongil friamente bufou e perguntou: Isso é verdade? Seu cultivo era pelo menos do reino destino celestial 5 destinos, ou talvez ainda mais forte.
Sua aura pressionou Nili para baixo como uma montanha, como se estivesse tentando mandar longe o seu corpo. Afinal, Nili não tinha chegado ainda no reino destino celestial. A distância entre ele e Murongil era muito vasta. Nili percebeu imediatamente as intenções de Murongil. Com o intelecto de Murongil, não havia nenhuma maneira dele realmente acreditar nas palavras dos homens de Hualing. O que Murongil precisava era de uma desculpa para suprimir Nili, e o subalterno de Hualing o tinha fornecido a desculpa perfeita. Os gênios da classe de cada ano sempre temiam desafios os gênios do próximo ano. Se eles ganhassem, então seria apenas um dado. No entanto, se perdessem eles seriam reduzidos a trampolins. Esse foi também o motivo de Murongil ter desafiado o gênio do ano anterior, Li Xingyun. Nili era o gênio mais notável da classe desse ano, enquanto Murongil era o mais notável do anterior. Em pouco tempo, Nili certamente desafiaria Murongil. Portanto, Murongil tinha que fazer o primeiro movimento e abater Nili antes que isso acontecesse. Se você está com a intenção de condenar alguém, por que se preocupar com um pretexto? Com seu intelecto, você não iria acreditar nesses caras de qualquer maneira, certo? Conforme Nili falou, ele reuniu sua energia celestial para resistir à aura de Murongil. Agora que Nili compreendeu os pontos vitais, ele já estava calculando contramedidas para o que iria acontecer. No entanto, é uma pena que ele foi parado no topo do reino destino terrestre, a um passo de reino destino celestial. Embora a velocidade de cultivo de Nili fosse extremamente rápida e ele tenha chegado ao topo do reino destino terrestre em apenas um único ano, ainda havia muita diferença entre ele e Murongil. A aura poderosa de Murongil forçava Nili para baixo, era óbvio que ele estava tentando intimidar os fracos com sua força. No entanto, naquele momento não havia nada que Nili pudesse fazer sobre isso. No reino das ruínas dracônicas, não havia nenhuma dignidade para os fracos. Nili tinha mostrado talento poderoso. Portanto, ele recebeu as atenções de muitos altos escalões. Ao mesmo tempo, ele também fez muitos inimigos de sua própria geração. Todos eles desejavam ardentemente que alguém viesse e derrubasse Nili. Um general é feito a partir dos ossos de milhares de soldados. Para caminhar até a cultivação Dao, você deve pisar sobre os outros. Murongil estava bem ciente disso. Pisando Nili, ele seria capaz de receber mais atenção e mais recursos de cultivo. Dignidade só vem com força. Não importa o quão alto o fraco grite, ninguém vai ouvi-lo. Murongil fortemente bufou. Você está me dizendo que esses irmãos o incriminarão? Asterisco bang asterisco. Uma onda de aura poderosa varreu Nili e ele sentia como se alguém estivesse martelando seu peito. Ele quase sufocou sob a pressão. Ira. Um mar infinito de ira surgiu. Nili firmemente cerrou os punhos e fundiu-se com o panda de presas. Sua pele ficou vermelho escarlate. Parece que você está muito convencido. Murongil friamente olhou para Nili. Nesse caso, eu vou ter certeza de lhe ensinar uma boa lição hoje. Se você quiser ficar no Instituto Alma Celeste, então você vai ter que aprender a respeitar os mais velhos primeiro. Quando Murongil falou, sua voz tinha se transformado em lâminas sônicas que voaram na direção de Nili. Murongil ainda não tinha tirado a sua espada, mas já havia intenção de ataque contida em sua voz. Nili sentiu a morte se lançar para ele através das lâminas sônicas iminentes.
Nili furiosamente gritou e cuspiu uma explosão em Yang. Asterisco boom. Asterisco. A explosão em Yang quebrou muitas das lâminas sônicas. No entanto, uma atravessou a explosão em direção a Nili, movendo-se tão rápida quanto um raio. Nili viu a lâmina sônica e imediatamente se esquivou para o lado. Merda! A diferença entre nossos cultivos é muito grande. A menos que eu use uma técnica secreta, vai ser impossível lidar com ele. Asterisco Fvosh. Asterisco. A lâmina sônica roçou por ele, deixando uma ferida de 3 a 4 polegadas que respingou sangue fresco. A onda de choque enviou Nili rolando várias vezes antes de finalmente conseguir se firmar. Ele segurou a ferida e furiosamente olhou para Murongil. A diferença entre eles era muito grande. Seria impossível para Nili ganhar. Se ele permaneceu aqui por mais tempo, ele só sofreria mais humilhação. Este sempre foi um mundo onde o forte caçava os fracos. Desde que Murongil obteve sua chance, ele definitivamente não deixaria Nili ir facilmente. Murongil olhou para Nili de sua posição no céu e continuou a suprimir Nili como se ele estivesse tentando esmagar seu corpo. Murongil fez um ligeiro movimento acenando com a mão direita e sacou as escamas da alma de Nili que voaram em sua direção. Murongil pegou o saco na mão e friamente riu. Sua força é apenas medíocre. Você nem sequer chegou ao reino destino celestial, mas você esteve usando esses métodos fraudulentos para coletar tantas escamas da alma. Estas não lhe pertencem. Por direito eu estarei confiscando-as. Gaudens, mas que filho da P asterisco asterisco asterisco. Nili havia passado 5 horas recolhendo essas 20.000 escamas da alma. Que métodos fraudulentos! As ruínas espectrais nem sequer têm regras sobre quais métodos poderiam ou não ser usadas para recolher escamas da alma. Obter escamas da alma em primeiro lugar era a prova da capacidade real. Murongil não era um aplicador da lei do Instituto Alma Celeste. Que direito ele tem de confiscar as escamas da alma de Nili? No entanto, este era um mundo onde somente a força importava. Em seu estado atual, Nili não tem força suficiente. Era impossível para ele encarar Murongil. Força? Força? Sem força, você não pode proteger a sua dignidade. Essa era a regra do reino das ruínas dracônicas. Em sua vida anterior, Nili havia enfrentado muitas humilhações piores. Nili estreitou um pouco os olhos. Um dia, ele com certeza gostaria de ter de volta tudo o que Murongil tirou dele hoje. Ele iria se certificar de que Murongil pagasse o preço por essa humilhação. Murongil usou um sorriso zombeteiro enquanto varreu a palma da mão em um movimento para dar um tapa em Nili. Irmãozinho, você não parece muito satisfeito. Mas e daí que você está insatisfeito? Agora, eu tenho certeza que você aprendeu a respeitar os mais velhos. Caso contrário, esta lição teria sido um desperdício de boas intenções de seu irmão mais velho. Murongil não permitiria que tudo acabasse aqui. Ele já tinha decidido humilhar impiedosamente Nili, até Nili nunca mais poder levantar a cabeça para com os outros novamente. Ele queria deixar sua sombra no coração de Nili, impedindo seu cultivo, para que nunca subisse. Nili sentiu o tapa em sua direção. No momento em que Murongil baixou a guarda, uma luz fria brilhou através dos olhos de Nili. De repente, ele desativou a transformação do panda de presas, e se fundiu simultaneamente com o demônio das sombras e ativou sua forma do vazio.
A figura de Nili desapareceu no ar. A palma da energia de Murongil varreu o local onde Nili estava de pé, mas só impactou o chão e fez uma cratera profunda. Murongil fez uma careta breve quando viu sua palma de energia falhar. Ele examinou seu entorno, em busca de vestígios de Nili. No entanto, ele não conseguia encontrar a localização de Nili. Apenas o que estava acontecendo. Como poderia aquele sujeito de repente desaparecer? Na fração de segundo antes de Nili desaparecer, pareceu que ele se fundiu com outro espírito demoníaco. O que exatamente estava acontecendo? Existiria alguém capaz de fundir-se com um segundo espírito demoníaco? Quem teria pensado que Nili realmente tinha tais métodos na manga? Murongil nunca pensou que ele iria perder o seu alvo de tal forma. Ele estava furioso enquanto continuou a procurar vestígios de Nili. Desde que o cultivo de Nili melhorou, o limite de tempo da sua forma do vazio aumentou, permitindo-lhe manter a transformação por longos períodos de tempo. Nili gradualmente mudou-se para uma área onde havia mais prédios. Apesar da extensão, ainda havia um limite de tempo finito para a forma do vazio. Portanto, ele tinha que pensar em outras maneiras de se esconder de Murongil.